Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje eu gostaria de discutir com você um pouco a respeito de limites laterais, mas de maneira informal. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora porque aí você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, apresentando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com seus contatos, com aquele seu colega que está precisando de uma força em cálculo. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho, se inscreva e ative as notificações. Desta maneira, toda vez que sair um vídeo novo, você será imediatamente avisado. O objetivo desse vídeo é apresentar de maneira bastante informal a ideia de limite lateral de uma função real de uma variável real. Nesse sentido, para que nós possamos compreender melhor a extensão deste conceito de limite, é necessário lembrar que, quando nós estamos abordando limites bilaterais, ou que chamamos somente de limite, este conceito diz que o valor de uma função f deve ficar próximo de um determinado número L quando x se aproxima de um ponto A dos dois lados. Então, quando eu estou considerando o limite para x tendendo a um determinado ponto A da função f de x, eu estou dizendo que este limite vai ser L se o valor da função f ficar próximo de L à medida que x se aproxima de A, considerando valores maiores do que A ou menores do que A. Mas, em particular, eu gostaria que você observasse esta função f que está aqui na tela. F de x, que é dada por x dividida pelo módulo de x. Perceba o seguinte, o módulo de x é x quando o x é positivo e é menos x quando x é negativo. Dessa forma, x dividido por módulo de x vai dar 1 quando x for maior do que 0 e vai dar menos 1 quando x for menor do que 0. Vejamos então o gráfico desta função. Na tela você está vendo agora o gráfico da função e eu quero que você observe o que acontece em torno do zero, que eu estou circulando neste momento. O zero não faz parte do domínio dessa função, mas o fato de não fazer parte do domínio da função não significa que você não pode calcular um limite neste ponto, caso ele exista. Só que eu quero observar o seguinte, quando eu estou analisando valores maiores do que 0, o gráfico da função ele se mantém constante em 1. Então, à medida que eu estou me aproximando do zero, mas considerando somente valores maiores do que ele, a imagem da função permanece em 1. E à medida que eu estou analisando a imagem da função, mas agora para valores menores do que 0, indo também em direção a 0, perceba que a imagem neste caso se mantém constante em menos 1. E a forma de representar matematicamente isso é utilizando essas duas notações que você está vendo agora. Perceba que a notação que agora eu uso para indicar que eu estou calculando o limite de uma função por valores maiores do que 0 é muito similar à notação usual de limite, só que agora eu acrescento esse sinal de mais para indicar que eu estou analisando por valores maiores do que 0. E quando eu quero analisar por valores menores do que 0, apenas, eu indico com este menos. Com isto, nós podemos pensar numa definição de limite lateral, que é a seguinte. Se os valores da função f puderem ser tomados tão próximos de L quanto queiramos,
desde que tomemos os valores de x suficientemente próximos a A, mas maiores do que A, então nós vamos escrever que o limite lateral da função f de x, quando x tende a A por valores maiores do que A, é L. E a ideia aqui é dizer, quando eu calculei esse limite, eu apenas estou considerando valores maiores do que o ponto A. De maneira similar, eu posso utilizar esta notação para indicar que agora eu estou calculando um limite, mas considerando apenas valores menores do que A. Ou seja, se eu estou considerando valores suficientemente próximos de A, mas menores do que ele, e aí eu observo que nessa situação o valor da função fica próximo de um determinado número L, então eu vou dizer que existe o limite de f de x quando x tende a A para valores menores do que A e que este limite é L. Esta é a ideia de limite lateral. A primeira expressão eu leio como L é o limite de f de x quando x tende a A pela direita, ou f de x tende a L quando x tende a A pela direita. Já essa expressão que você está vendo, eu leio como L é o limite de f de x quando x tende a A pela esquerda, ou f de x tende a L quando x tende a A pela esquerda. E de onde vem essa ideia de esquerda e direita para falar de tender a A? É porque se o ponto A está aqui, nesse segundo limite, eu estou analisando por valores que estão à esquerda de A. E no primeiro caso, eu estou analisando valores que estão à direita de A. Daí a expressão. Ainda, os limites laterais podem ser escritos dessa forma. F de x tende a L quando x tende a A mais, para dizer aqui então que eu estou trabalhando com um limite lateral à direita. E f de x tende a L quando x tende a A menos, para indicar então que eu estou trabalhando com limite lateral à esquerda. De um modo geral, quando nós estamos analisando a ideia de limite, não é apresentada nenhuma garantia de quando o limite bilateral existe. Num primeiro momento, nós somos sempre levados a dizer que o limite bilateral de uma função não existe. Em particular, nós podemos dizer que o limite bilateral de uma função existe se e somente se os limites laterais existirem naquele ponto e tiverem o mesmo valor. Em símbolos matemáticos, eu escrevo dessa forma. O limite de f de x para x tendendo a A é igual ao valor L, se e somente se os limites laterais da função f de x existem e são iguais a L. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Nem sempre eu vou encontrar o limite bilateral. E também nem sempre eu consigo encontrar o limite lateral no sentido de que ele seja especificamente um número. Agora, os limites laterais podem existir e o limite bilateral não. Os limites laterais existindo e sendo iguais, então eu vou dizer que o limite bilateral existe e é aquele valor encontrado quando eu calculo os limites laterais. Para ficar mais clara essa ideia, vamos analisar um exemplo. Esta função é aquela que nós estávamos analisando no começo desse vídeo. Perceba que o limite de x dividido pelo módulo de x, quando x tende a zero, agora aqui eu estou vindo pela direita, ou seja, por valores maiores do que zero, esse limite dava 1. E o limite, quando x tende a zero pela esquerda, ou seja, por valores menores do que zero, da função x dividido por módulo de x dá menos 1. Neste caso, os limites laterais existem, mas eles não são iguais.
Portanto, o limite bilateral no zero, que é o que indica esta notação, não existe. Num segundo exemplo, eu vou determinar na função a seguir, vou mostrar o gráfico dela, os limites laterais e bilaterais em x igual a 1, se eles existirem. Então aqui está o gráfico da função e eu gostaria de observar com vocês o seguinte. O limite para x tendendo a 1, calculado num primeiro momento pela esquerda. Então eu vou considerar por valores menores do que 1. Perceba que esta reta ascendente, esta reta crescente, e ela vai parar no ponto 1. Para ficar mais claro esta ideia, o que eu estou dizendo é o seguinte: à medida que eu estou analisando pontos somente neste intervalo, o gráfico da função que eu estou considerando é este aqui. E aqui ele vai parar no ponto 1 de y. Por outro lado, se eu considero valores maiores do que 1, perceba que agora a imagem dessa função está nesta reta descendente. Mas o que eu quero que vocês observem é que à medida que eu estou me aproximando do 1 no domínio, agora o gráfico da função está indo para o 3 no y, ou seja, a imagem dele é 3. Logo, eu vou dizer que o limite para x tendendo a 1, agora pela direita, da função f de x é 3. Então veja, os limites laterais existem, só que eles não são iguais. Logo, o limite para x tendendo a 1, e agora é um limite bilateral da função f de x, não existe. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você no vídeo de hoje. Espero que tenha sido proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!